Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre o Palácio da Meia-Noite de Carlos Ruiz Zafón. Antes de mais nada, este vídeo faz parte do nosso projeto de leitura de Carlos Ruiz Zafón, então se você não conhece o projeto ou perdeu algum vídeo, a playlist vai estar nos cards aqui em cima e sim, teremos spoilers. Bom, então chegamos ao nosso segundo livro do projeto, Palácio da Meia-Noite, publicado originalmente em 1994, o segundo livro publicado de Zafón, que faz parte da trilogia da Névoa. São histórias independentes, não precisa ler na ordem, porém estamos fazendo isso porque estamos lendo na ordem cronológica de publicação. E esse aqui segue naquele estilo originalmente voltado para um público juvenil, livros para jovens, mas como o autor mesmo fala na introdução, são livros que podem ser lidos para todas as idades. É algo que ele fez quando ele escreveu, né? Um livro que interessaria tanto a pessoas de 9 quanto 90 anos. Eu acho isso muito legal porque realmente se aplica. Aliás, uma coisa sobre as histórias de Zafón que sempre me cativou desde o início é que as histórias são realmente atemporais e universais, independente de onde elas passem, quais sejam os seus protagonistas, a idade deles, são sentimentos universais. Ele tem uma escrita muito sensível e poética que realmente consegue tocar a gente. Eu tenho certeza que muitos de vocês perceberam, né, que estão participando do projeto, as muitas similaridades na estrutura deste livro com o livro anterior, né? De certa forma, segue uma fórmula muito parecida com uma história diferente. Ele pega aquela fórmula e muda aí um pouquinho e cria uma história bem diferente, especialmente também uma ambientação tão diferente, já que é uma história que se passa em Calcutá. E uma coisa curiosa é que quando eu li esses livros mais iniciais de Zafón, eu tinha me apaixonado por A Sombra do Vento, O Jogo do Anjo, eu já tinha lido, eu acho que O Prisioneiro do Céu também, tinha lido Marina, então assim, eu meio que segui uma ordem que ele falava muito sobre Barcelona, que Barcelona era uma cidade personagem, né, como ele fez. E eu lembro que quando eu passei para esses primeiros livros na época, foi pra mim um choque, né, um pouco, porque sai daquela ambientação que ele criou em Barcelona e vai para outra ambientação, já que O Príncipe da Névoa se passa numa cidade litorânea e este aqui se passa em Calcutá, na Índia. Mas é claro que ele consegue fazer aqui similar ao que ele fez em outros livros, né, trazer essa ambientação tão encantadora, tornar a cidade também um personagem, né, aquela cidade dos palácios, como ele fala. Eu gosto muito das escolhas de palavras que ele tem para falar sobre esses lugares, porque torna tudo meio mágico, né? Essa magia que vem disso, da forma como ele descreve os cenários, os acontecimentos, serve também como um palco para uma batalha entre o bem e o mal. Vamos então voltar e começar pelo início da história. Ela é narrada por um dos garotos que participavam então de uma sociedade secreta que se reuniam no Palácio da Meia-Noite. Esses garotos todos órfãos, então eles encontraram ali um no outro, uma família, né? Eles meio que formavam uma família, já que cresceram juntos nesse orfanato. E eles fizeram meio que é o sonho de toda criança, pelo menos eu quando era criança. Eu era apaixonada por essa questão de sociedades secretas, montar algum clube com os amigos. Imagina o nível de aventura e excitação que vem disso, né? Aquelas crianças reunidas, quando a gente é criança, a gente tem aquela imaginação que rola solta mesmo, muito mais do que quando é adulto, né? Meio que a gente perde um pouco dessa magia da infância. E aí juntar com os amigos e se encontrar num local secreto à meia-noite, esse local que eles passaram a chamar de Palácio da Meia-Noite. Eu gosto muito dos títulos de Zafón, tenho que dizer pra vocês. Puxando um pouco pra essa questão do Palácio da Meia-Noite do título, né? Depois eu volto onde eu estava. Essa questão dos títulos e das sinopses. Minha história com Zafón realmente é amor à primeira vista, porque eu amo absolutamente tudo. Título, sinopse, personagens, narrativa. Eu não consigo ler, por exemplo, um título como O Príncipe da Névoa, O Palácio da Meia-Noite, As Luzes de Setembro, A Sombra do Vento, Prisioneiro do Céu, O Jogo do Anjo, O Labirinto dos Espíritos, e não ficar louca pra ler o livro, sabe? Então começa daí já. Eu acho os títulos muito chamativos que já meio que deixam antever as emoções e magia que aquela história vai conter. Tô dando uma de fangirl, né? Mas é porque eu realmente sou assim em relação a Zafón. Marina é o único que sai um pouco dessa questão dos títulos, mas a sinopse não deixa nada a desejar, né, nesse sentido. Então, voltando à questão do Palácio da Meia-Noite, desses garotos que se reúnem no que eles passaram a chamar de Showbar Society, que é essa sociedade secreta que eles criaram, e eles se reúnem e contam histórias de terror. Eu sempre amei essa questão de histórias de terror, eu fui uma criança desse tipo, né, que eu gostava muito de histórias de terror, dessa questão de se reunir, contar histórias uns pros outros, tanto é que na época eu assistia muito o Clube do Terror, que tinha na Nickelodeon.
Are You Afraid of the Dark, né? Eu acho que é o nome em inglês, e eu amava. Então, assim, o que esses garotos fazem aqui, o que eles se reuniram pra fazer, né? Essa amizade que tem entre eles, essa ligação, eu já acho incrível, porque é o tipo realmente de história que vai direto no meu imaginário, sabe? Que cativa mesmo lembranças de infância e as coisas que eu gostava. Eu ainda estou no começo, voltando para o narrador. Já sabem que o vídeo vai ficar grande, né? Então ele chama Calcutá da cidade dos palácios e ele começa mais uma vez com aquela narração melancólica ligada ao passado, que é algo que eu também amo, não apenas nos livros do Zafón, mas em geral, né? Aquela visão adulta que você reconta um momento marcante da sua juventude, um momento que foi inesquecível, já com uma voz madura, analisando os acontecimentos, né? Então eu gosto muito da narração do Ian, né, já que é ele que narra, e ele já fala de cara que na época não sabia que aquela seria a última vez que veria o lugar em cujas ruas me criei e cujo encanto me perseguiu até hoje. Então a gente já sabe que ele não vai voltar para lá, que vão ser acontecimentos aos quais ele se agarrou depois de muito tempo. E ele também fala que ele vai revelar o segredo que há tantos anos nos uniu e ao mesmo tempo nos separou, também criando aquele clima de expectativa de algo tão impactante que aconteceu. Ele fala que sempre foi o mais hesitante diante do perigo, o menos brilhante e ousado e, portanto, o que tinha mais possibilidades de sobreviver. Nós somos apresentados a essa visão do narrador como alguém que estava ali no meio de tudo e que ele meio que serviu como uma testemunha, né? Ele mesmo fala que ele estava ali como testemunha, ele não está tão ativamente ligado ao que aconteceu, mas ele viu tudo, algo como o Grande Gatsby, né? Que o Nick Carraway está ali no meio de tudo, viu absolutamente tudo, mas não é alguém tão ligado à ação da coisa. Tentarei reviver os misteriosos e terríveis acontecimentos que ocorreram durante aqueles 4 dias ardentes, ou seja, uma história que vai se passar num período curto, de maio de 1932. Também é uma história de época, né? Se passa ali entre guerras. Quando ele começa essa história, a gente imagina que a história vai pra 1932, mas não, a história vai pro passado, pra 1916, e a gente sabe que esses garotos no momento da ação têm 16 anos, então faz sentido, porque em 1916 eles meio que estavam nascendo, e a gente vai acompanhar, na verdade, o nascimento de 2 deles, bem importantes, e depois que pula pra 1932 pra o que aconteceu no presente. Eu acho esse início bem cinematográfico, gente. Eu falei pra vocês, né, que Zafón foi para os Estados Unidos no começo da década de 90 se dedicar inteiramente à carreira de escritor em Los Angeles, e ele não era apenas escritor de livros, mas de roteiros, e a gente consegue perceber perfeitamente também esse talento que ele tinha para roteiros, porque roteiro tem que ser algo muito visual, algo, por exemplo, que você já imagina como um filme na cabeça, e eu achei esse início com uma perseguição frenética, sabe, em 1916, como uma introdução bem cinematográfica, sabe os filmes que começam em algo muito importante no passado e depois corta pro presente, algo que terá consequências no presente? Então eu senti algo desse tipo. E a gente já é apresentado para essa criatura que tem esse teor sobrenatural. Então, assim como tínhamos o Príncipe da Névoa no Príncipe da Névoa, né, no livro Príncipe da Névoa, aqui nós temos o Jalahal, que é esse personagem também enigmático, também muito maligno, com muitos poderes. Ele não pode morrer, isso é mostrado já nessa introdução, quando uma pessoa dá um tiro nele e simplesmente nada acontece, né? Então essas ameaças que são criadas já são imensas, né? Grandes obstáculos na vida, difíceis de transpor, já que estamos falando aqui de uma criatura, um ser sobrenatural. Mas alguém lembrou de It de novo? Eu lembro bastante de It, porque também, pra quem gosta de It, eu acho que esses livros de Zafón também tem grande apelo, porque é um grupo de crianças jovens que se unem para lutar contra uma grande ameaça, né? E que se unem para estudar mais e descobrir mais os mistérios dessa grande ameaça. Inclusive, nessa introdução já é dada uma pista a respeito da solução do mistério que eu pesquei na hora, assim. Tanto é que a solução do mistério pra mim não foi exatamente uma surpresa. Depois desse momento inicial, em 1916, a gente, na verdade, tem uma pausa bem literária, né? Em que o personagem realmente pausa para dar algumas informações. Ele usa esse momento para apresentar os seus protagonistas, que é um recurso bem literário mesmo, né? Fala sobre o orfanato, fala sobre a atmosfera da cidade de Calcutá também. E aí apresenta a Shobha Society, o que eles faziam ali. Ele fala, por exemplo, das 2 missões imprescindíveis desses encontros. Uma delas é garantir ajuda aos 7 membros sempre que eles precisarem, apoio e proteção incondicional, o que é algo muito bonito, e a gente sabe que é algo que eles precisam muito, já que eles são órfãos, eles não têm família, então eles formaram uma família, né? Aquele vínculo e apoio
incondicional que eles precisavam. E a segunda, compartilhar os conhecimentos que cada um de nós ia adquirindo e colocá-los à disposição dos outros, aparelhando-nos para o dia em que teríamos que enfrentar o mundo sozinhos, que também é uma expectativa que eles estão passando, já que com 16 anos eles saem do orfanato para enfrentar o mundo, né? Nunca houve um clube no qual os membros fossem mais unidos e onde a importância do juramento tivesse tanto peso. Mais uma vez, algo que me recorda imediatamente It, né? A gente pode dizer o mesmo sobre o outro livro. Ele, inclusive, já adianta que, em divergência das fabulosas pensões para ex-alunos de Cambridge, a Shobha Society aceitava mulheres. E essa questão de Cambridge eu já vou mencionar também porque, na verdade, a Inglaterra tem grande peso também, porque estamos falando de uma Índia na época da ocupação dos britânicos, e até essa questão do domínio britânico na Índia tem uma importância no rumo dos acontecimentos, né? No que acontece no passado da história, com os mistérios da história. Esse pano de fundo histórico é bem interessante porque não há como deixar de lado, né? Estamos falando de 1932 na Índia, então tem a grande presença dos ingleses ali, inclusive o orfanato, né, que é liderado pelo Thomas Carter, é esse o nome dele, eu acho. É mostrado também parte da cultura indiana, assim, na atmosfera, nas coisas, na descrição do lugar, porém com essa questão dos ingleses aqui sempre introduzidos. Imediatamente quando a gente chega em 1932, a gente já vê um pouco do Thomas Carter, que é o homem por trás do orfanato. E a forma como o Zafón apresenta em poucas palavras essa pessoa já faz com que a gente imediatamente goste dele, né? Eu adoro como ele tem essa habilidade em escolher as palavras certas para já criar uma visão mental do personagem, né? Ele fala, por exemplo, do Thomas Carter como especialista em nada e entendido em tudo, né? Já que ele ensina muitas coisas aos garotos. A única matéria que não dominava e que nunca foi capaz de transmitir a seus alunos foi a arte de dizer adeus. Que eu já acho muito lindo, né? E como ele insere isso na história, a ligação que ele tem com aqueles garotos que ele ajuda a criar. E ele diz também que o Thomas sempre temia a data em que aqueles livros, metaforicamente falando, né, abandonariam para sempre a sua estante. Logo passariam para mãos desconhecidas e penas que não teriam muitos escrúpulos na hora de escrever epílogos sombrios e distantes dos sonhos e expectativas com que seus pupilos partiam em voo solo pelas ruas de Calcutá. Ele segue falando, por exemplo, em relação à vida, que assim como tinha privado aqueles meninos de um passado, já que eles não tinham ligação com os seus ancestrais, a vida parecia ter roubado também seu futuro, em relação ao destino de muitos deles que passavam pelo orfanato. Então o livro começa num momento muito importante de transição, já que eles estão próximos a saírem do orfanato, quando aparece, na verdade, uma senhora e sua neta. E essa senhora e sua neta vai ter ligação com um desses meninos, já que a gente sabe que aconteceu aquela introdução daquele ser maligno que estava perseguindo duas crianças que acabaram de nascer. Uma dessas crianças foi enviada para o orfanato, a outra foi criada pela avó. Então é aquela história de dois irmãos separados que serão unidos pelo destino e que precisarão passar por uma grande provação, né? Algo que estava no passado deles. Então aqueles garotos que sempre se acharam sem passado, pelo menos um deles acaba descobrindo que tem sim um passado e que é muito mais terrível do que ele poderia imaginar. Então entra naquela questão que esses meninos que sempre contaram histórias de terror um para os outros e que sempre amaram isso, se veem dentro de uma história de terror, daquela pior história que eles poderiam imaginar, já que esse ser está sempre ali no fundo. Ele sabe que um dos meninos está no orfanato e ele volta neste momento para reivindicar o que ele acha que é dele, né? Esse ser chamado Jawahar. E existe todo um mistério no livro em relação a essa criatura, né? Quem ele é. E assim como em O Príncipe da Névoa, temos a figura de uma senhora, que no outro era um senhor, protegendo jovens de sua família, né? Assim como o Roland, no livro anterior. Aqui temos o Ben e a Shiri, que são os irmãos gêmeos separados, e esperando que eles consigam escapar deste ser maligno. Só que chega um ponto que é impossível fugir, né? Existe essa grande ameaça no destino deles dois, e os meninos todos unidos, agora com a Shiri também, juntos aqui então, cientes dessa ameaça, eles irão tentar proteger a todo custo uns aos outros, né? Proteger-se mutuamente. E entra aquela questão da estrutura muito parecida no livro anterior, porque mais uma vez, a senhora guarda alguns segredos que ela pode contar, ela sabe que precisa contar, então ela libera parte dessa história a ponto, né, deles entenderem a ameaça que estão lidando, entenderem o perigo que estão correndo através da figura do Jawahar e do passado dos seus pais, de coisas terríveis que aconteceram no passado, mas ao mesmo tempo ela segura algumas informações bem importantes que ao longo do livro, durante a investigação desses garotos, vão parecer muito esquisitas. Eles percebem que algo está faltando, então
entra toda essa questão do mistério aqui na história, porque a gente é levado junto com eles a raciocinar, a perambular pelas ruas, por exemplo, encontrando novos caminhos. Eles encontram a antiga casa de seus pais, o tipo de casa dos romances de terror, realmente, né? Porque não é uma casa nem um pouco tradicional. Eles passam por caminhos que irão ajudá-los nessa jornada, né? Cheia de mistérios e segredos, até na forma como eles descobrem essa casa, através de um enigma, de como entrar na casa. Então, ele junta aqui várias características de histórias e livros de suspense e terror, né? A gente não consegue imaginar uma casa dessa realmente existindo. Tudo bem que o pai dos garotos, como um engenheiro excêntrico e gênio, poderia pensar numa casa assim, né? Bem diferentona, como alguns gênios da arquitetura e da engenharia idealizam grandes construções monumentais bem diferentes. Inclusive, essa parte da arquitetura e engenharia é importante na história, na construção dessa estação importante, Jeter's Gate. É ali que o destino dos garotos será decidido, e essa história que faz essa ligação com o passado, com algo tão terrível que aconteceu, a morte de muitas crianças. E eu preciso dizer que, assim, essa história me arrepiou menos do que O Príncipe da Névoa. É curioso que O Príncipe da Névoa, como um livro tão fino e, assim, não exatamente aprofundado, né, porque esse aqui é até um pouquinho mais aprofundado nesse quesito, ele consegue me arrepiar mais em algumas cenas do que esse. Eu não conseguia sentir um medinho nesse aqui, por mais que os acontecimentos meio que incitassem esse sentimento. Então conta aqui se você sentiu medo em algum momento da história. O Zafón cria alguns labirintos aqui na história, né? Ele, na verdade, áreas de profecia, essa questão dos 16 anos, a questão do que vai acontecer com um desses garotos, então o destino que os aguarda. E inclusive nessa parte assim de quando é revelado uma coisa que irá acontecer, também me lembrou de certa forma Harry Potter. Porém, esse aqui veio antes de Harry Potter, porque esse é um livro de 1994, antes do começo de Harry Potter e, claro, muito antes do final, já que os acontecimentos que me fazem lembrar Harry Potter são mais próximos ao final. Tem uma parte aqui que me lembra muito, gente, eu até anotei aqui, assim, acho que porque tem uma ligação também muito grande com uma tragédia e morte dos pais desses meninos. A história fala sobre uma sombra escura que no momento da morte sobreviveu e se tornou algo mais, e que vai precisar de entre duas opções para continuar sobrevivendo, né, para seguir vivendo completamente. Então, de certa forma, me lembra coisas de Harry Potter. Até a questão das crianças terem crescido órfãs, sem os pais, com um passado sombrio, né, com um acontecimento tão trágico no passado que terá consequências no futuro quando eles completarem certa idade. E entrando mais nessa questão da solução do mistério, né, do ápice do livro, quando a avó dos garotos, que eu acabei de ver aqui, eu tinha esquecido o nome dela, é Ariomi. Eu esqueci de novo o nome. Ariame. Então, quando a avó dos garotos conta aquela história, eu já imaginava que a história estava meio que, né, incompleta e pouco modificada. Então, ela fez isso para tentar proteger os meninos. Porém, não dá para se proteger da verdade, né? Eles precisam saber. E curioso, exatamente a mesma coisa acontece no livro anterior, até que toda a verdade é revelada e eles percebem que vão ter que lidar com algo muito pior do que estavam imaginando. E aí entra essa questão do Jawahal, que eu nem lembrava, não consegui fazer a conexão do nome. Quem aí se ligou nisso, né? Do nome do pai dos meninos, que é Jawahal ao contrário. Então, seria como se fosse ele ao contrário. O que eu acho que entra aqui, né, no que significa, o que é esse ser Jawahal, a figura do duplo. A questão de carregar o bem e o mal dentro de si, de se deixar levar por um ou por outro. Também posso fazer alguns paralelos com outros livros, porém, se eu mencionar um desses livros, seria spoiler. Então, ficamos então apenas em linhas gerais com essa questão do duplo, que eu sempre achei muito interessante em alguns livros, na literatura no geral, né, alguns contos e histórias vão trabalhar isso muito bem. Bom, e aí chegamos no desfecho da história e vou falar pra vocês o que eu achei no geral desse desfecho. Como eu já mencionei, a estrutura do livro toda em si não é original, é bem similar ao livro anterior, né? A gente até já pode antever algumas coisas quando a gente lembra do livro anterior. Acaba sendo meio que um spoiler, porque meio que algumas coisas se repetem. No início, aquela parte na estação de Jeter's Gate eu achei muito boa, assim, como tudo foi coordenado. Parece meio idiota o que os meninos decidiram fazer ali no meio, né? De cada um ir pra um canto, claro que não ia dar certo. Mas enfim, cada um passa por uma situação. Eu gostei dessa cena final, mais uma vez é algo que me lembra muito um filme. Mas eu preciso dizer pra vocês que em relação a como tudo terminou, o final, eu achei que ficou algo assim faltando, sabe? Eu acho que as coisas meio que foram resolvidas de uma forma muito fácil e rápida. Aquela figura do Jawahal, vamos combinar, que estava aqui bem maligna por muitos e muitos anos, né? Como se fosse uma parte maligna que tivesse sobrevivido.
Então ele já tinha feito muitas coisas ruins, ele estava ali planejando matar os seus filhos e tomar conta do corpo de um desses filhos, e ele ia fazer isso, né? Ele ia matar o Ben, ele ia ficar com a Shiri. Se supostamente o Ben precisava morrer voluntariamente pra ele tomar o corpo da Shiri, como deu a entender, eu acho, a Shiri morreu voluntariamente também, então ele poderia pegar o Ben. Mas isso não acontece. E aí o autor insere algo mais emotivo ali, né? Como se existisse uma pequena parte daquele homem que ainda fosse pai dos meninos. Ele fala, por exemplo, aqui no final para o Ben, que existem duas coisas na vida que a gente não pode escolher. A primeira são os inimigos, a segunda a família. Às vezes a diferença entre uns e outros é difícil de ver, mas o tempo ensina que, afinal de contas, suas cartas sempre poderiam ter sido piores. A vida, meu filho, é como a primeira partida de xadrez. Quando você começa a entender como as peças se movem, já perdeu a partida. E aí, esse diálogo final, por mais que eu tenha achado também interessante, quando ele fala com o Ben como filho, né, meu filho, etc., eu também já achei que perde aí essa... Sabe aquele negócio do Star Wars, quando o Kylo Ren tira a máscara, né? Não transmite essa sensação de medo que ele com a máscara transmitia. Então o Jawahal, pra mim, também, falando com o Ben como um pai, né, meu filho, e meio que passando umas lições sobre a vida, umas lições deturpadas, obviamente, né, por quem ele se tornou. Mas passando umas lições como essa que eu narrei aqui pra vocês, quebra um pouquinho da atenção, meio que vira uma conversa familiar entre pai e filho, mais uma vez. E aí eu já achei meio tortuoso essa questão, né, do quanto do pai ainda existia ali, porque originalmente, como foi explicado, praticamente nada, né, nessa sombra escura que saiu ali naquele momento de grande desespero. Mas no final das contas é como se existisse algo, como se o Ben tivesse conseguido ali em determinado momento tocar de alguma forma. Então ele era o pai daquelas crianças e ele era um homem muito diferente no passado. E em relação àquela coisa que eu falei lá no começo, que é uma pista muito importante sobre isso, né, sobre essa revelação que o Jawahal esse tempo todo era o pai dos meninos, é que lá no começo, quando tem o homem que está ajudando essas crianças, ele leva os bebês para a avó. Ele fala para o Jawahal que havia um tempo em que eles haviam sido amigos. Então, se o Jawahal, na verdade, fosse aquela figura que a avó mencionou, não teria bem como ele ter sido amigo de um oficial britânico, sabe? Então eu já esperava que fosse o pai dos meninos. Eu acho que o fato de ser o pai dos meninos, por mais que ele tenha se apresentado como um grande vilão, meio que atenua, sim, o medo que ele transmite, porque eu acho que o Príncipe da Névoa, no livro anterior, foi criado, né, de uma forma para realmente incitar mais medo com sua presença. Achei o final conveniente, achei que naquele momento não seria exatamente o que eu esperava que acontecesse, mas no geral achei uma história encantadora também. O vínculo desses garotos, o que eles são um para o outro, a forma como é narrado, né, cheio de melancolia, tristeza, mas também nostalgia, saudade por esse momento tão incrível e terrível também ao mesmo tempo que eles passaram. Incrível, né, por eles estarem juntos ali, numa coisa que iria marcar uma transição na vida deles. O Ian fala que quando minha memória volta àqueles dias, sinto que todos e cada um deles sobrevivem num lugar reservado de minha alma, que fechou suas portas para sempre naquele entardecer em Calcutá. Um lugar onde todos continuamos a ser apenas alguns jovens de 16 anos e onde o espírito da Shobar Society e o Palácio da Meia-Noite permanecerão vivos enquanto eu viver. Gente, eu acho muito lindo a forma como o Zafon fecha as histórias, assim, como ele coloca tanto sentimento mesmo nas palavras, sabe? Nesse rápido trecho que o Ian tá usando aí como uma das últimas partes do livro, tem todo um sentimento, né, dessa questão do que eles passaram juntos, daqueles momentos tão importantes, e faz a gente fechar o livro com essa sensação de algo tão especial, né, de ter acompanhado uma história especial. E é exatamente isso, mais uma história tão especial de um autor incrível que consegue tocar tanto com as palavras. O Palácio da Meia-Noite pode não estar entre os meus favoritos de Zafon, eu colocaria vários outros na frente, mas Zafon sempre consegue emocionar, sabe? Eu considero uma história também cativante, e aqueles momentos que eu tive, né, de grande entretenimento, uma história que eu li quase de uma vez só, que eu reli quase de uma vez só, e que mais uma vez despertou emoções. Eu já digo e adianto que todos os livros do Zafon têm essa característica, né, de nos emocionar, de trazer muita sensibilidade na forma como ele nos mostra as cenas, os cenários e os personagens acima de tudo, né? Esses sentimentos tão incríveis que ele coloca em tão poucas palavras. Eu espero muito que vocês tenham gostado do livro. Eu acho que esse vídeo ficou bem grande. Conta aqui embaixo o que você achou, quais foram as suas considerações sobre o Palácio da Meia-Noite.
Vamos continuar conversando nos comentários, que essa é a melhor parte de todas. Eu adoro ler as impressões que vocês tiveram sobre a história e trocar essa ideia com vocês. Para o próximo mês, então, teremos a leitura de As Luzes de Setembro. Como eu falei pra vocês, já entrou aqui nas minhas metas de agosto. E no início do mês de setembro, até o dia 10 de setembro, teremos vídeos sobre As Luzes de Setembro, com spoilers. Eu vou ficando por aqui, vou deixar aqui embaixo no bloco de informações o link para a compra desses livros, caso vocês tenham se interessado ou queiram adquirir para ler conosco no projeto, por exemplo, As Luzes de Setembro. Também tem todos disponíveis em e-book para quem prefere. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscreve no canal para receber os vídeos em primeira mão. Beijo e até a próxima!